Se você está cansado de ficar adquirindo livros, e principalmente sobre as religiões de matriz africana, sobre Odu, e você não consegue encaixar, né? Esses conhecimentos eles ficam fragmentados dentro da sua cabeça. Você não consegue encaixar as coisas, ter uma compreensão maior. Eu quero dizer para você que a base do conhecimento iorubá é oral. Você sempre vai precisar de um mais velho, você vai precisar de alguém que já passou pela experiência, alguém que já estudou, para te nortear, para te ajudar nessa compreensão. Talvez você precise de um mestre, de um mais antigo, de um sacerdote, de um professor, seja lá o que você deseja nominar, alguém que já tenha experiência precisa passar para você, para que esse conhecimento se encaixe. Porque você vai lendo os mitos, você vai lendo histórias, itãs, os poemas, né? E aí você fica perdido nesse manancial de coisas. É o seu ori, é a sua cabeça que precisa decidir como você vai fazer a leitura de mundo. E se você vai fazer a leitura de mundo através das religiões de matriz africana, você precisa referenciar a África nos seus conhecimentos. Muitas pessoas são de religião de matriz africana, mas elas referenciam outras coisas, como, por exemplo, vai entender o arquétipo de Ogum no guerreiro greco-romano de Jung, porque não consegue entender que o arquétipo de Ogum, o arquétipo desse guerreiro tecnológico, já existia na África, né? Muitos conhecimentos foram literalmente roubados, afanados da referência maior que é a África. Então, você precisa pertencer a uma comunidade. Hoje é muito importante que você pertença a uma comunidade. E essa comunidade pode não ser religiosa, pode ser uma comunidade de estudo, pode ser uma comunidade filosófica, uma comunidade onde as pessoas têm esse desejo de aprendizado, né? Por isso que eu tenho esse trabalho. Eu tenho uma missão social de apresentar, né, aquilo que eu aprendi nesses meus 26 anos como Ialorixá, né, e 35 anos dentro de religiões de matriz africanas, aquilo que eu aprendi, porque há também uma cultura de segredo, né? Há uma cultura de que saber é poder. E isso, é preciso deixar isso, porque nem tudo que é sagrado é segredo. Os segredos ficam, sim, dentro dos rituais, dentro das pessoas que são religiosas, dentro das pessoas que assumem uma postura religiosa dentro de uma comunidade de axé, dentro de uma casa de umbanda, de um xangô, né, de um batuque no Rio Grande do Sul. Então, essa liturgia, esses ritos, esses rituais são sim sagrados, iniciáticos, estão muito bem preservados nas comunidades. Mas existem conhecimentos que são públicos. O conhecimento de Odu, por exemplo, é público, né? Não o iniciático do Opeleifá, do Urumelaifá, mas aquilo que já está publicado, enquanto itãs, enquanto cantigas, né, nos xireis públicos, nas festas públicas, enquanto história, mitologia, tudo isso é de domínio público. Mas muitas vezes você fica estudando aquilo, você não consegue encaixar. Então, eu tenho essa proposta, né? Eu tenho essa proposta de cursos para que você consiga encaixar. Não que você vá sair da sua comunidade de axé, que vai se tornar um filho de santo do axé que eu, né, coordeno, ele é axé Moaganju, mas para que você tenha uma compreensão e participar dos ritos da sua casa, do seu axé, com mais consciência.
né? Com mais beleza, com mais verdade no seu coração. Então, Odu é de domínio público. Nós precisamos entender, porque Odu é uma filosofia. Odu não é algo interditado para as pessoas, né? Muito pelo contrário, a gente precisa aprender sobre Odu. A gente precisa disseminar esse conhecimento para que as pessoas tenham acesso a uma compreensão de si mesmas através de uma filosofia iorubá, através de uma filosofia que já existia na África, muito antes da Grécia, muito antes de Roma, que veio trazer esse apagamento desse conhecimento. Porque a escravização de pessoas na América e no Brasil, né, foi um movimento, vamos dizer assim, capitalista. As pessoas eram produtos, eram objetos, né, para que trouxesse recursos, trouxesse dinheiro. As pessoas eram negociadas como objetos e depois forçadas ao trabalho para também forçar o capital, né, aumentar a renda, o capital do seu senhor. Mas aí, e a cultura que essas pessoas trouxeram? Como foi cuidado isso aqui, né? Acontece que a cultura que foi trazida por esses escravizados, né, de vários lugares da África, ela foi tratada como algo fetiche, como algo que não era evoluído, né, um culto primitivo, algo que poderia fazer mal para as pessoas. E a gente vive ainda, né, curando essa ferida, esse estigma que foi criado aqui. Então, eu quero dizer para você que você pode estudar Odu. Você pode escolher o mais velho que esteja disposto a te ajudar. Você pode pedir ao seu babalorixá, à sua ialorixá, que você gostaria de ter acesso a esse conhecimento, a essa filosofia de vida, que vai nortear o quê? O seu comportamento, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, vai trazer à tona ao seu ori, à sua cabeça, os seus movimentos inconscientes, aquilo que pauta as suas decisões, aquilo que pauta as suas ações. Mas não vai trazer para você, por exemplo, o seu Eledá, porque isso é iniciático. Isso se os orixás se comunicam no Merim de Logum. Se eu disser para você, por exemplo, que você tem um Odu de vida, por exemplo, o Odu 10, né? O Fumeji. Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte: devagar também é pressa. Às vezes você quer se pautar no tempo do outro e acha que você fica para trás. Às vezes você fica reclamando dos problemas, você fica se queixando daquilo que bate à sua porta, mas você não sabe que dentro de você há uma força de superação, há uma força de criar outros cenários, outros mundos, novas oportunidades que você abre mão porque você não conhece a sua força. Você fica focado nas suas fragilidades e aí passa a se lastimar por elas, ao invés de acionar a sua força. O Fumeji vai te dizer que quanto mais velho você ficar, melhor você vai ficar. A sua vida ela vai se aprimorando com a experiência, mas muitas vezes você precisa bater a cabeça, porque você não ouve conselho. Você quer, né, teimar muitas vezes, fazer coisas, porque você não consegue aceitar conselhos, acatar conselhos. Talvez porque você também tenha dentro de si uma semente de autoridade muito forte. E aí para você é difícil ouvir, é difícil aceitar. Mas ele vai trazer o seu orixá? Claro que não. Ele vai te dar o conhecimento e o domínio da sua vida. Ele vai te dar autonomia para as suas decisões. Ele vai despertar em você a força que está aí dentro, no seu inconsciente,
adormecido. Por quê? Porque você desconhece. Você desconhece. E através de cálculos matemáticos, você pode chegar a conhecer essa força. Então, este é o nosso trabalho. Venha conosco conhecer a sua força. Este é o nosso trabalho. Apresentar para você quem você é. E a partir daí, você ter uma vida muito mais significativa, uma vida muito mais potente, uma vida muito mais feliz. Axé para você.